Pastor, o que o senhor acha da mitologia grega? A mitologia grega é mitologia grega. Eita pila! Só sendo um homem formado em raiva para ter uma opinião tão profunda. A mitologia grega é a mitologia grega. A religião grega, ela já lascou o cristianismo, sabia? Já houve um sincretismo entre a religião grega e nós, cristão. Porque a religião grega é como o beijo grego. É um beijo no... entendeu? A religião grega, assim, é meio doida da cabeça. Ou é fases da mente humana, ou quem estuda a religião grega encontra uma loucura. Lara, lara, lara. Zeus come todo mundo. Zeus come todo mundo. Come homem, come mulher. E Zeus adora mulher casada. Zeus é do panteão grego, é o deus maior. Zeus é casado com Hera. Hera leva chifre que só molesta. Hera já foi lá para a França? Não, nunca foi não. Aí Hera não castiga os homens que Zeus dorme. Hera castiga as mulheres que Zeus dorme. Zeus dorme com a mulher, engravida a mulher, e Hera vem atrás amaldiçoando todo mundo. Hera é apaixonada pelo poder, que é Zeus, que é um coroa bonita danado, cheio de peitão, né? A mulher fica doida por Zeus, é o coroa bonito, da pílula, saradão. E Zeus é chegado num garoto. Lá no céu tem uns garotos que ele pega. O céu de Zeus é um cabaré. É todo mundo comendo todo mundo. E na religião grega antiga, as qualidades das pessoas não era amor, fé, não. Era bunda, tritrito e peito. Era só isso. As qualidades das mulheres, dos homens, eram corpos, peitão, tá entendendo? A religião grega tem suas vantagens também, mas também tem suas desvantagens. O greguismo, ele é muito voltado ao sexo. Dos cultos gregos, 90% tem sexo no meio. Lapê e lapá, adoração. A mulher fica de quatro e os caras, tá entendendo? Então assim, eu não sei porque achou que uma grande filosofia grega da baixa da égua. Os romanos deram na bunda dos gregos, os romanos lascaram os gregos. Os gregos achavam que os romanos eram inferiores, que os gregos é meio metido. Agora a igreja no ano 300 se misturou com o greguismo e os cultos da igreja cristã se tornou surubas. Aí os pastores chamam de... como é o nome? Que dizia que Jesus Cristo não tinha corpo, ano 300, me falhou a memória, peraí. No ano 300 houve a consciência, não, o ecumenismo, não, tem um nomezinho que dá, meu Deus do céu, fugiu da cabeça. O que aconteceu? A igreja evangélica cristã, que não existia, era uma igreja só, tá entendendo? Ela se uniu com o greguismo, que no ano 300 que comandava eram os gregos. Entendeu? Bem, a religião, os romanos já estavam em cima, né, de tudo. Chama-se gnosticismo, gnó. Só que na igreja, nas nossas aulas de teologia, as pessoas falam que o gnosticismo é dizer que Jesus Cristo não tinha corpo, que Jesus Cristo era mulher, não sei o que lá, essas coisinhas. Mas era muito mais do que isso. Quem nos salvou foi Jesus e Constantino, que nos salvou do greguismo. Foi. Chegaram até fazer Santa Ceia com esperma. A igreja se tornou uma putaria, um cabaré, um antro. E quem botou moral foi Constantino, a sua santa mãe Helena, que eu sou admiradora, eu acho lindo esse nome Helena, né? Vem de helenismo. E Dom Leão I, que era o Papa, Dom Leão I de Roma. Então o Papa botou para descer, né? E proibiu os cultos grego-cristãos. Você já sabe, né? Como é que é um beijo grego. Então o culto grego-cristão você sabia mais ou menos como é. Então aí está se tornando novamente, hoje está se tornando novamente, as práticas estão voltando tudo de novo. Então a igreja do ano 250, 280 até 300, ninguém fala isso na internet, ninguém. Mas se você for pesquisar em livros antigos, aí surgiu o gnosticismo, que existe até hoje.
E o gnosticismo pregava a ausência de pecado, da onde nasceu também aquela igreja que diz que não tem pecado. Como é o nome da igreja? E vamos pecar para acabar o corpo, né? Porque o corpo é mau. Então começou a haver surubas na igreja. Vamos para a igreja, bora. Fazer o quê? Torá. Torá. Aí pronto. A religião cristã começou a ir para o greguismo. E quem botou moral foi os romanos. Os romanos disseram: que putaria é esta? Vamos misturar as coisas, não? Foi. Aí o Dom Leão I proibiu. Disse que quem fizer isso morrerá. Aí os caras foram fazer nos sítios. Alugavam uma chácara, botavam um monte de mulher pelada e ia adorar a Deus. Olha. E aí Roma começou a matar. E matou muita gente. Roma invadia essas festas, esses cultos, e matava quem estivesse lá. Foi aonde parou a religião greguismo. Ficou o gnosticismo, mas ficou tímido, escondido da igreja. Se alguém descobrisse, Constantino mandava matar. A punição da carne, a punição da carne era se lascar todinho, era. Uma mulher dava para 50 homens, era uma confusão danada, tudo cristão, tudo da igreja. E o greguismo era assim, antes do cristianismo. Aí quando o cristianismo chegou, os caras, não, mas vamos misturar. Entendeu como é a coisa? Aqui em São Paulo já houve o caso de um culto e a mulher engravidando no meio do culto, né? É parecido com o greguismo, surgindo novamente. Eu não estou criticando eles não, eles podem fazer o que eles quiserem. Nosso programa não é de crítica. Nós não criticamos ninguém. Eu estou contando a história. Eu sei que está se repetindo. O pastor botou a mulher na cama, o cara lá no meio da igreja para engravidar. Mas isso aí parece com greguismo. Mas eles são livres para fazer, é o grupo deles, né? Então, o gnosticismo, o nome gno é conhecimento. Eles são muito profundos, viu? Questão de energia, pontos chacrais. Eles misturaram mesmo. A parte positiva do greguismo é isso, é chakra, é movimentação astral, pontos magnéticos, que eles trouxeram do pré-dilúvio. Aquilo tudo que foi construído, antenas, essas coisas, foi apenas substituído, que aqueles templos não foram construídos por eles, eram tudo pré-diluvianos, como as pirâmides e tudo mais. Então o greguismo foi uma lasqueira, né? Uma lasqueira, porque eles foram substituindo Dionísio, Bacu, que Dionísio e Bacu é a mesma coisa. Não tem o nome Ba? Ba vem de Bacu. O culto de Bacu, você ia lá, tomava a bebida e dava entendeu? Por isso, o culto de Osíris, o culto de Zeus. Zeus, a doutrina de Zeus é só bunda e peito, não tem outra coisa. Bunda, peito, pimba, não tem outra coisa assim. Amor, fidelidade, paixão, abnegação, não existe isso no greguismo. Agora, eles conhecem bem a questão dos pontos cardeais, cultos sexuais, bacanais, adoração do milho. Adoração do milho é quando levava 50 casal para dentro do milho e fazer um sexo o dia todo, para o milho dar uma boa safra. Eita! Para o milho dar uma boa safra, eles tinham que dar. Olha, então assim, sobre o panteão grego, pode também representar partes da psicologia humana, as nossas partes humanas, quem é Zeus, né? Mas aquela menina da cobra na cabeça, bota a cobra na cabeça, como é o nome dela? Aqui tem a cobra na cabeça, que todo homem que ela olhava, ela virava pedra. Como é o nome dela? Aquela menina ali era muito linda. Então era muito linda. Como era o nome dela, gente? Medusa, pronto. Medusa era linda demais. Era a coisa mais linda do mundo. Porque os gregos são bonitos, velho. Os gregos são bonitos. Os romanos também são bonitos. As romanas, a coisa mais linda do mundo. Por isso que tem a estátua romana. A estátua romana com a pimba. Você já viu a estátua romana sem pimba? Toda estátua de romana tem pimba e peito. Porque eles acreditam que a pimba dá sorte. O cara bota dentro de casa um homem bem bonito, dos peitão, uma pimbona. A filha vê, a mulher vê, para dar sorte. Né? Isso é greguismo. Você coloca uma estátua romana, que também vem do greguismo, as mulheres são lindas.
são maravilhosas, peitão, toda bem acabadinha, porque a religião deles, eles pregavam isso. A religião deles é o corpo, é o que acontece na academia. O cara toma tanta bomba, que não levanta mais. Por quê? Porque ali é como se fosse um culto a Zeus, não, um culto a Narciso. É como se fosse um culto a Narciso. Não, o grego ele tinha uma outra visão de fidelidade. O grego dava a mulher dele para um homem inteligente pegar, para ele pegar a inteligência do homem. E às vezes quando a mulher não queria dar, ele dava. E aí ia embora. Porque eles achavam que existia essa transmissão de dados. Tem uma parte grega que vem de Roma, do Egito, muito profunda, que são os karmas, as energias. Deus é substituído por isso. É uma inteligência que eu acho que foi um anjo que fez aquela religião. Um anjo. Agora um anjo meio safadinho. Olha, Aí o que a Medusa, Zeus começou a olhar para Medusa. Medusa era a coisa mais linda do mundo. Era uma bonequinha, manequim 38, peitão, bundona, coisa mais linda. Zeus não queria saber se Medusa era boa, fiel. Ele queria saber, Medusa tem bunda e peito? Tem, é bonita? Pronto, eu vou pegar. E se Medusa fosse casada, aí Zeus endoidecia. Zeus adorava pegar uma mulher casada. Era o tripassal. Então assim, Zeus foi lá, pegou Medusa, lepei, lapá, lepei, lapá. Zeus fazia sexo, velho, era. O bichão todo formadão. E aí, quando o Zeus saiu fumando um cigarro, aí Medusa deitou toda cansada de tanto amar. Que Zeus era faca na caveira, tá? E aí, alguém bateu na porta. Aí levantou-se aquela mulher, cabelo na bunda, coisa mais linda do mundo. Quem é? Abra a porta, Medusa. Aí elas, quem é? É Hera. Olha, Hera só servia para amaldiçoar. Você só encontra a Hera amaldiçoando. Você não encontra a Hera fazendo merda nenhuma, só amaldiçoando. Ó, mulher da boca de praga. Ó, e aí, quando Medusa abre, aí sou Hera, mulher de Zeus. E se Medusa não tivesse dado para Zeus, Zeus amaldiçoava ela. Então ela tinha que dar. Zeus enganava, se transformava num pássaro, se transformava em outra pessoa para pegar. Zeus era esperto. Olha, e aí ela disse: eu sou Hera, esposa de Zeus. Maldita seja tu. E todas as pessoas que olharem para tu se tornarão pedra. Inclusive irmãos, mãe, pai, filhos. E ela, não! Virou, aí ficou aquela bruxa feia. Mas na verdade Medusa era linda. E Medusa não teve culpa. Medusa não foi atrás de Zeus. Zeus é que veio atrás dela. E Hera veio com raiva e tome praga em Medusa. Então a cultura grega é uma parte interessante, né? A religião grega antiga. Aí nasceu o gnosticismo, que foi uma mistura de judaísmo, cristianismo e greguismo. Ela tem uma parte muito forte. Se você olhar, né, tem uma parte muito forte de energia, transição, emissão de energia, captação de energia. Zeus era terrível, vou te dizer, comia todo mundo, lará. Então, quando o romano se converteu, o primeiro romano que se converteu foi Cornélio. Primeiro romano importante, né? Cornélio. Gostei. Obrigado, Ítalo. Gnosticismo, paganismo, grego, egípcio. Misturou os três, velho. Foi uma mistura do caramba. Até hoje é assim. Então, assim... tem muitos outros... porque é muito grande, a cultura grega é muito grande. Mas tem uma parte energética que é muito importante, que é exatamente transmissão de dados, energia não sei o que lá, energia frio, E aí a igreja entrou na onda disso aí. O cara disse: eu posso ser cristão, mas eu sou grego. O cara pode, pronto. E o culto, eu vou prestar um culto a Deus. O culto era lepei lapá. Era. E aí, onde vê o poder da atração sexual, blá, blá, blá. Então, a religião grega também pode estar ligado à mente da pessoa. Zeus seria eu, entendeu? Hera seria a carne, né? Aí, Narciso seriam instintos,
e assim por diante. Entendeu como é a coisa? Tá bem explicado, gente? É bem profundo esse assunto. Então, Zeus poderia ser nós mesmos. Por exemplo, Zeus seria eu. Por isso o nome Zeus, eu. O eu come todo mundo, o eu quer todo mundo, o eu quer se dar bem. Aí vem a carne, que seria a Hera. A carne é minha. A carne dá e fica com raiva porque deu. Fulano me comeu porque me comeu, porque você deu. Não, mas não era para ter me comido, mas porque você deu. Mas não era. A carne é meia doida. Seria Hera. Olha, eu estou te explicando em alta voltagem, tá? Quem estiver entendendo, entenda. Uma explicação dessa tem informações privilegiadas. Então, eu te falei aí do geral, falei do sincretismo. Hoje, o sincretismo no Brasil é catolicismo, crenticismo e umbanda, quimbanda. Aquele crente que roda, que pula, sai pisoteando, já é um sincretismo, né? E aí, foi um sincretismo egípcio, grego e cristão. Os cristãos entraram na onda. Qual era a filosofia? A filosofia que era: vamos gastar o corpo para que ele se acabe logo. Então vamos dar para todo mundo, vamos comer todo mundo que a gente vai morrer. Então, e foi tirada a ideia do pecado. Cristo não morreu pelo pecado, então não tem mais pecado. Eita, isso colou demais, velho. Tem até uma religião que... como é o nome da religião? Que não prega que não tem pecado. Lembre-se que eu não estou falando mal de ninguém, que eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero contar história. Isso é história estourada. Agora, a parte romana foi muito boa, porque os romanos eram desprezados. Os romanos eram tidos como cabaré dos gregos. Aí, quando Roma se converteu, Roma disse: não é assim não, velho. E aí os líderes romanos passaram a proibir o gnosticismo. Muitos livros agnósticos, rezas com sexo, reza com pimba, mesmo de coisa, velho. É uma coisa fortíssima mesmo. Então, pronto. Aí também tem a parte psicocó. Porque todo mundo que faz psicologia estuda os gregos. Não sei por que isso, mas é assim a vida, né? Aprende grego, menino. A fala é latim. Então, assim, o Zeus seria eu, entendeu? O eu interior. A Hera seria a carne, porque a Hera é meio revoltada, né? Por exemplo, às vezes o cara dá um murro, porque quis dar. Aí a carne diz: por que você deu um murro? E aí começa a briga. Mas a carne não pode ser contra o eu, e o eu está sempre fugindo da carne, é uma confusão danada. E esse Narciso, que é o deus da beleza, seria uma parte psicológica nossa. Hera, que a Hera é safadinha. Hera vem de erotismo. Hera é sexo puro, velho. Hera é lepo-lepo, lapo-lapo. E aí Hera seria a nossa parte safadinha. Entendeu? Narciso seria a nossa parte de beleza. Ai, como eu sou bonito. Ai, como eu sou gostosa. E aí seria... Bacu é aquela parte onde o cara bebe e dá o... Assim, Bacu seria aquela parte da liberada. Bacu e Dionísio, né? Dionísio romano e Bacu grego é o mesmo deus. Vamos dizer outro deus aí. Eros, Afrodite. Pronto, Afrodite. Tem gente que pensa que afrodisíaco... esse comprimido aqui é afrodisíaco. Afrodisíaco Aí o cara pensa que é de África. Não vem nada de África. Afrodisíaco vem de Afrodite. Aí qual é a diferença de Afrodite e... Eu falei agorinha. Afrodite, deusa do sexo, afro. E a outra era de erótico, né? Erotismo. Tem uns 2 ou 3 deuses sexuais. Arde seria o deus do submundo. Haveria um submundo em nós, que aquela vontade de foder os outros, eu vou lascar aquele cara, aquela porra. Seria o submundo. Eu estou te explicando na ciência, na história cristã, história naturaba. O afrodisíaco não vem da África, o afrodisíaco vem de Afrodite. Você queria adorar Afrodite? Aí tinha lá 300 sacerdotisas, você escolhia um e adorava. Adorava! E tome adoração. Então assim... no panteão, chama-se panteão, né? Aí tem Deus da guerra, Deus da Baixa da Égua, Deus da Casa de Noca, Deus da... Cada Deus desse seria uma parte da nossa psicocó.
Sabe o que é psicocó? Então, todos nós tem uns Zeus dentro de nós que a gente quer fazer o que a gente quer fazer. A gente dá um jeito para fazer o que a gente quer fazer. Tem uma era que é a carne que fica reclamando. Ah, porque você comeu, porque você deu, não porque você pegou, não porque você não... E tem as somas, né? Águas, Poseidon, tem aquele que tem o tridente, né? Tridente. A psicanálise freudiana já trabalhava em cima disso, mas a psicanálise freudiana, ela saiu da psicologia. Os psicólogos não usam mais. Por quê? Freud dizia que aquele tipo de comportamento era errado, entendeu? E os psicólogos atuais dizem não, é só Baku na pessoa. Quando a pessoa toma vinho, só Baku, é espírito de Baku. Ares, deus da guerra, tal. Seriam parte de nós. Por exemplo, se você... O quê, rapaz? Eu vou resolver essa merda agora. É o deus da guerra na pessoa. O quê? Tu tá pensando o quê? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou dois para não sair. Seria a Ares em você. Entendeu? Ou seja, esses deuses também seriam partes da personalidade humana. Todos nós teríamos um Baku, todos nós teríamos um Eros, uma safadezinha, tá entendendo? As águas estão ligadas ao coletivo, né? Entendeu? Então tem muita história. Os gregos são muito antigos, né? E eles pegaram muito conhecimento pré-diluviano, que eles encontraram ali mesmo. Aqueles templos ali não foram construídos por eles. Aqueles templos são pré-diluvianos. Todos os templos, pirâmides, Machu Picchu, tudo é pré-diluviano. É claro que se você morar num lugar que tem muita energia, você acaba recebendo essa energia. Isso acontece, eu vou para um lugar, eu leio o lugar. Eu já dormi dentro da igreja católica para quê? Para sonhar. E sonhei. Sonhei que era um bispo. Olha, Ares, deus da guerra. Vai dizendo outro deus aí. Afrodite, né, como é o nome? Os bichos dos peitão, que se apaixonou por ele mesmo. O cara que se apaixonou por ele mesmo. Como é o nome? É o deus... o deus Zero, não era? Ou que dá o Ero? Deixa eu ver. Como é o nome? É o deus Narciso. Pronto. Narciso é um deus que é um deus quase que é uma punheta. É um deus punheteiro. Por quê? Ele gosta dele, ama ele, ele é apaixonado por ele. O cara mais gostoso, mais lindo, mais maravilhoso é ele mesmo. Entendeu? Aí ele se apaixona por quê? Porque ele é bom, ele é caridoso? Não. Ele se apaixona porque ele tem os peitos bonitos, ele tem a cara bonita, ele tem a pimba bonita. Então Narciso é um deus quase punheteiro, porque ele faz amor com ele mesmo, ele diz que ele é o máximo. Então assim, nós teríamos um Narciso dentro da gente. Quando aquele cara que se acha o cara, que se acha o gostosão, então seria a parte psicológica dele, Narciso. Quem está me entendendo, gente? Eu estou explicando na história, na filosofia, na história religião. Depois eu vou me dar a sua opinião total, mas eu estou te falando papo reto e bem aberto, tá? O Poseidon, ou Poseidon, ele é um deus coletivo. Aí, no greguismo, pouca gente que estuda grego ou que estudou religião grega sabe que existem deuses coletivos e deuses individuais. Narciso é individual. Narciso é um deus punheteiro. E Poseidon seria um político. É o deus das águas. Aquele que comanda os mares, as águas. Então, na religião antiga grega, tem deus pessoal e tem deus coletivo. Aí deus feminina, já na religião judaica não tem deus feminina. Só tem um deus masculino. Tudo é macho, um anjo é macho, tudo é macho, tudo é macho. Porque é uma religião patriarcal. Já no greguismo, não. O greguismo, ele tem deuses, deus, e eles brigam, um trai o outro, um como o outro. É uma confusão danada. Um é irmão do outro, o cara do inferno lá é irmão do outro do céu. A Íris, a deusa do céu. Celéstia, por isso o nome Celeste. Você vai para o reino celestial. Celéstia era deus dos ares, do céu. Aí tinha Íris, que era a deusa do ar, do céu mais para baixo. Então Íris seria a deusa
das múltiplas sentimentos. O que, rapaz? É a íris, né? De onde vem o nome arco de íris. Íris corta de tudo quanto é lado. Íris gosta assim de variar o cardápio, entendeu? Dos sentimentos. Epa! Que isso, rapaz? E Celéstia? Não, Celéstia seria a deusa do céu, aqueles conceitos do céu. Qual é o seu céu? Né? Você tem um conceito de céu, tá entendendo? Ela seria um giletinho. Ela corta, ela gosta de uma coisinha assim, carne com cuscuz, cuscuz com carne, ovo com... Tá entendendo? Ela gosta de variar o cardápio. Seria essa deusa aí, né? Íris, onde por isso o nome, arco de íris. Aí os crentes são revoltados, porque não é negócio de arco de íris, é arco de Deus. Porque íris era assim, o que é que você quer? Eu sou o que você quiser, tá? Epa! Aí a Celéstia já é diferente. A Celéstia é aquele conceito de anjos, Deus, espiritualidade. Eu estou te falando o seguinte, no conceito religioso psicológico da antiga Grécia, no conceito histórico, né? Como eram os cultos, como era a mente do grego antigo. O grego antigo é o seguinte: se a mulher transasse com um homem pobre e lascado, ele matava a mulher. Mas se viesse um príncipe, então ele dava a mulher para o cara transar, para ele pegar o DNA do cara. E se a mulher não pudesse transar com esse cara bonito e príncipe, ele mesmo transava com... eu vou receber agora a unção. Inclusive, sexo passou a ser unção, orgasmo passou a ser unção. Olha, aí por isso que essa religião se tornou uma bomba. Bomba, la bomba, mi bum, bi bum, bi bum, batum, pum, pá. Se tornou uma bomba no cristianismo. Só não explodiu o cristianismo porque Deus interviu através de Roma. Exigiu uma agenda 2030 lá na Grécia. Roma, essa parte aí, ninguém tira a glória de Roma. Roma interviu, disse: ei, vamos parar com a putaria, vamos parar. A gente adora a Jesus e aos santos, mas esse negócio de lepo-lepo, lupo-lapo, de greguismo, não. Já que os romanos tinham uma certa rixa com os gregos, embora que eram primos. Pois bem, está bem explicado? Quem destruiu foi Deus, quem destruiu o gnosticismo, né? Ou seja, a mulher queria curar da depressão, levava ela para o Tonhão, blá, fazia rezas, orações enquanto transava, era uma coisa, Santa Ceia com orgasmo, era uma putaria da porra, era um cabaré, um filme de pornô. Então assim, mas aí tem essa parte psicológica, que a psicologia começa a estudar. Não, Zeus é eu, não tem o id, ego, superego, tem eu não sei o que lá, e abaixo da ego não sei de que, né? A período fálico, período anal, que o Freud fala, né? Que se você gosta de dar, porque você está no período anal, não conseguiu sair do anal. Eita! Se você come demais, é porque você está no período fálico. O fálico é a boca, se você mija demais e quer fazer amor toda hora, porque você está num período de mijar, quando a criança tem prazer de mijar e cagar. Isso é a explicação de Freud. Inclusive Freud era judeu, né? Freudinha era judeu. Ele tinha um sério problema com a mãe de Freud era muito braba e botava muita moral nele. Freud sempre teve problema com a mãe. Ave Maria, tudo que ele passou na vida, ele dizia que o problema era a mãe. O que será que Freud fez com a mãe, hein? Olha, a Índia tem muitos deuses. Depois a gente pode falar sobre a religião indiana, os conceitos. Tem religião indiana muito boa, viu? Eu acho que Freud era rustido. Toda a tese dele girava em torno do prazer. Sim, Bem, em certa parte a gente faz caridade para ter prazer, né? Mas ele falava muito em sexo e a mãe. Epa! Aí você soma, né? A mãe dele era muito metida, mandava muito nele. Ele: mamãe, eu já tenho 70 anos. Você é um menino, cala a boca! Quem manda aqui é sua mãe, eu que pari você. Você saiu de dentro de mim. Eita, que mãe assim, dramaca. Freud tinha uns probleminha com a mamãe. Ele dizia que o cara que gosta de outro cara, é Freud que diz, né? Porque tem problema com a mãe
era mais forte que o pai, então ele resolveu puxar a mãe e queria ser igual à mãe. Pô, bem, eu estou te falando de conceitos que às vezes no seminário não fala, tá? O seminário teológico às vezes não fala. O seminário católico é maior do que o teológico, crente, porque é 10 anos, né? O evangélico é 4. Então, às vezes eles estudam mais um pouquinho, né? Então, assim, a Freud foi substituído. A psicologia atual não usa Freud, usa Jung, usa outros caras, porque Freud é contra algumas práticas sexubabo. Freud era. Inclusive, ele mandava tratar com eletrochoque as pessoas que tinham práticas sexuais adversas. Entendeu? Bastava a pessoa falar fino, Freud mandava a pessoa dar um choque. Então, se pegava um fio, outro fio. Diga seu nome, Mané. Meu nome é Mané. Choque. Diga seu nome, Mané. Aí não tá bom não. Choque de novo. Qual é o seu nome? Mané, porra! Ah, tá bom. Pode tirar do choque, tá? Pode tirar. Entra outro. Como é o seu nome? Antônio. O que, rapaz? Antônio. Toim. Choque nele. Como é o seu nome? Toim. Mais choque nesse filho da mãe. Como é o seu nome? Tonton para os íntimos. Mande choque. Meu amigo, nem com choque esse cara tá mudando. Choque nele. Como é seu nome? Antônio, porra. Eita, ficou curado. Bora. Tá livre, o choque salvou esse cara. Como é seu nome? Diga seu nome. Rogério. Logo esse nome, velho. Esse nome é tão bonito. Como é seu nome? Rogério. Ai, Rogério. Para os íntimos, tá? Epa! Choque nele! Como é o seu nome, rapaz? Roró. Roró! Manda mais choque, véi! Como é o seu nome? É Rogério, porra! Epa! Tá curado! Pode tirar os fios. Como é o seu nome? Rogério! Ah! Ficou curado através de eletrochoque, essa doença psicococa. Então, a psicologia tirou Freud por causa dessa frescurinha aí. Tá entendendo? Porque isso não é doença, isso é uma preferência, tá? Mas Freud dizia que era doença, porque envolvia a mãe, a psicologia, período anal, fálico, não sei o que, da baixa da égua. Vigi! E as pessoas eram tratadas com eletrochoque para virar. Olha, interessante, né? Capitão Caverna. Como é o seu nome, Capitão Caverna? Ah, tá curado, pode tirar. Olha, pode tirar que ele tá curado. Como é o seu nome? Toinha. Toinha? Choque nesse cara, velho! Epa! A história tem tanta coisa engraçada. Isso é história, eu tô contando história, tá? Freud apoiava esse negócio de tratar, era uma doença, tal. Hoje não é mais não, tá? Hoje é prefelenta. E olha, tratamento de eletrochoque, em psicopatas, psicológicos, ele foi até 1980, por aí, foi. Até 1980, em 80 ainda tinha. Agora era mais 75. No ano 70, meu amigo, eles davam choque até na pimba do carro. Era, para o cara deixar de ser doido. O cara, eu sou doido, eu sou Napoleão Bonaparte. Aí, você é quem, rapaz? Eu sou Toinho, lá do sítio. Ah, tá bom, bora. Porque eles achavam que o choque reorganizava a mente da pessoa, tá? Eu inventei um tratamento à base de cócega. Tá no livro Enigma dos Sonhos. Você vai me matar de rir, fazendo cócegas, porque me maltratar assim, fazendo cócega, vou desmaiar, não aguento mais, fazendo cócegas,
Eu estou sorrindo, mas posso chorar fazendo cócegas. Ai, 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 ai. Algumas coisas às vezes eu sonho. Eu desenvolvi um tratamento através de cócegas. Como eu sonhei com babosa, né? Que a babosa servia para as picadinhas. Olha. Olha. E aí, Maria, oi, fez um pix, que maravilha, Deus te abençoe. Mas eu desenvolvi esse tratamento, mas só consegui uma paciente até agora. Foi. Mas eu consegui curar ela de negoçofobia, de elevador. Foi. Aí tem uma técnicazinha e o lugarzinho de fazer cócegas, tá? Há 25 anos atrás. Há 25 anos a taba. Psicopatas, pessoas que tinham traumas, pessoas que não conseguiam esquecer do Tonhão, todos levavam choque. Era tratamento psicológico à base de eletrochoque. Em 1930 foi o campeão. Em 1920, na Alemanha, Estados Unidos, em todo o mundo, era tratamento sobre eletrochoque. Os antigos tinham outro tratamento que era chamado vara. O cara tava meio doido, aí o pai dizia, eu vou lhe consertar agora na vara. Pai, papai, ai, se ajeita, rapaz, pá. Esse tratamento da vara foi extinto, não pode ser mais. E o tratamento do eletrochoque durou, viu, até 1980. Eu conheci pessoas que eram tratadas com eletrochoque. Quem tinha coração fraco, ia embora logo. Era. Aí hoje é tudo remédio, através de hormônios. Lobotomia. Lobotomia o nome, Eu não sabia, não. Deixa eu ver aqui. Loló, bobó, totó, mimi, Lobotomia. Lobotomia é uma cirurgia cerebral que consiste em colocar ou destruir parte do cérebro. Aí a lobotomia quem inventou foi os alemães. Também tem a questão do tamanho do cérebro e do tamanho do crânio. Tinha um estudo sobre o tamanho do crânio e o formato do crânio. Tudo são ciências já extintas. A lobotomia era um buraco que cavava no cérebro, porque é o seguinte, muitas pessoas têm problema de mental porque o cérebro incha. Quando o cérebro incha, aí eles abrem um buraco para o cérebro. Mas essa do choque eu não me lembro, não, era eletrochoque mesmo, né? A lobotomia é um buraco. Isso aí, quem foi campeão de lobotomia no mundo foi os alemães. Os alemães eram campeão em tudo. Até na religião, os alemães sabiam mais religião judaica do que o judaísmo. Tudo que era religião, magia, tudo eles... Até na Índia, o sânscrito e tal. Então, vamos lá, concluindo a religião grega, né? A religião grega, assim, ela é considerada pela psicologia como cada deus daquele é uma parte da nossa personalidade. Preste atenção, escreva, por favor. É considerado por alguns psicólogos, ponto. Vai escrever em alemão ou brasileiro? Brasileiro. É considerado por alguns psicólogos que aqueles deuses da Grécia seriam partes da personalidade humana. Ou seja, se você quiser dar o aro, tem Eros. Se você quiser beber vinho, Baku. Onde você, né, assim, E se você quiser se achar bonita, dos peitão, gostosa demais, é Narciso. E assim por diante, tá? A mulher que fica na frente do espelho, ai que peito lindo, ai eu sou linda, eu sou gostosa. E não dá para ninguém, né? Então seria uma narcisista, né? Uma narcisista. Aí esse nome narcisismo virou doido. Hoje tudo é narcisista. O marido diz que a mulher é narcisista, a mulher diz que o marido é narcisista, a gente diz que o gato é narcisista. Miau, miau, eu não sou narcisista, não. Miau, miau, miau. Aí diz que o cachorro é narcisista. Tudo hoje é narcisismo. Tudo. Mas o narcisismo era aquela pessoa que, por se amar tanto, não gostava de ninguém. Você está me entendendo?
Hoje narcisismo é doido, é aquela pessoa, a sogra que persegue a nora, tudo é narcisista, o marido ruim, mulher ruim é narcisista, mas antigamente narcisista é aquela pessoa que olhava na frente do espelho, ai que espelho lindo, ai, e por isso ela não queria dar para ninguém, tá entendendo? Não casava, o homem também não, porque ele se achava muito gostoso, somente isso. Obrigado, meu amor, né? Eu tive até um sonho que a babosa, ela servia para negócio de abelha, né? Eu tô experimentando, tá? Isso aqui é uma baibosa. Tem baiba. Ora, baba. Puxa, baba. Peraí, rapaz. A baba não quer deixar de ser baba. Aqui, ó. Chama-se Barbosa, tá? Minha língua ficou escorregando. Deixa de frescura, rapaz. Dionísio é o deus do vinho. Bacu também, porque em grego era Dionísio. Em romano era Dionísio. Em grego era Bacu. Ok? Sobre esse assunto aí, não se pode falar, tá? As leis não se pode falar. Mas antigamente o narcisista não era o psicopata. O narcisista era aquela mulher que se achava tão gostosa que ela não dava para ninguém. Você está entendendo? Aquele homem que se achava tão gostoso que não queria pegar ninguém. Ai, que peito lindo, mas eu sou bonito, eu sou faca na caveira. Ai, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, a contribuição da religião grega antiga para nós hoje, eu não sei qual é a contribuição, mas assim, eles tinham a visão deles, era totalmente contrário ao judaísmo. O judaísmo dizia que o marido, a mulher, ou as 30 ou 50 mulheres que o cara tinha, era um domínio. Os gregos, eles pensavam diferente, né? Seriam desses gregos anjos caídos, pastor? Sim. Muito obrigado, Maria Oi. Então, assim, tem uma parte que diz que é psicologia, que são partes da nossa personalidade. Anota aí, por favor. Alguns dizem que os deuses gregos fazem parte da nossa personalidade. Então, a mulher, por mais séria que tem, ela tem os Zeus, ela tem o Bacu. Ela tem um Bacu bem, um Bacuzão bem grande. A mulher tão séria. Mas mexeu, catucou e o Bacu surge. Então, assim, coloca aí. Segundo alguns, acham que os deuses gregos são partes da nossa personalidade interior, tá? O Zeus seria eu. E o restante seria a personalidade. Aí, no caso de Zeus, do panteão grego, ser anjos caídos, existe sim, é muito grande. Porque os gregos que moram na Grécia não são quem construiu aquilo ali. Entendeu? Então, existem informações, e esses anjos caídos eram muito sexuados. Esses anjos viviam no lapê-lapá toda hora. Era anjo que vivia no cabaré, de manhã, de dia, de noite, as mulheres dando para ele dando para a mulher. Então, esses anjos eram muito sexuados. Possa ser a história desses 144 anjos que caíram e que manobraram o DNA humano. Esses anjos misturaram anjo com homem, animal com homem, anjo com animal. Por isso que houve o dilúvio. Em alguma forma eles captaram essa informação e criaram o panteão dos gregos. Está entendendo? Então há essa parte aí que seriam os anjos caídos, pré-diluviano, e por causa desses anjos caídos foi que Deus destruiu tudo, porque os homens mudaram o seu DNA. O que está acontecendo hoje? Nós vamos mudar nosso DNA, não tem como não. Queira ou não, você vai ter que mudar o seu DNA. Comida, remédio, tratamento, epidemias. Eu estou te dando
várias visões sobre a religião grega, tá? E essa visão aí que muitos não falam, e muitos pastores nem sabem que existiu isso, que foi a mistura do egípcio, grego e cristianismo. Aí o bicho pegou, né? Quem botou isso na lona foi Constantino, a sua santa mãe Helena, que deu Helena, ela deu uma grande contribuição para o cristianismo. Constantino também, o Papa Dom Leão, ele era meio bruto, Dom Leão era meio bruto, mas Dom Leão não gostava dessas frescuras não. Dom Leão disse, ou é Deus ou é putaria, quer putaria, vá. Ou é Deus ou é putaria, negócio de igreja ter putaria não tem não. Aí foi aonde os caras, nós acreditamos no Deus da putaria. E Deus da putaria, salve grande Deus da putaria. E aí, o Papa disse, apoio é o seguinte, vocês querem putaiar, vão morrer. Quem fizer culto grego vai morrer. Aí a turma disse, apoio, vamos pro sítio, vamos alugar uma chácara com piscina. Só a lombriga, E aí o Papa mandou o exército lá atrás. Aí os caras andando dentro do mato. Aí tava lá o som, só a putaria, tutu. Aí eles invadiam e matavam. Tem gente que diz, porque o Papa matou muita gente. Ou ele matava ou a igreja não saía do lugar. Tá entendendo? Antes de cair os anjos, tinham essa tesão desesfreada. Antes de cair os anjos, eu acredito, é uma coisa pessoal, tá? Que havia relacionamento sim. Mas a gente não sabe que tipo de relacionamento havia. Havia, segundo livros antigos, trocas de presentes entre Adão, Eva e os anjos. Então, Sim, aí os pré-diluvianos se tornaram mutantes. Os híbridos, o que está surgindo agora, né? O anjo saía vacinando as mulheres, e você sabe que o homem, depois que possui uma mulher, ele joga dentro dela informações. É exatamente o que os anjos fizeram. E também misturaram com animais. Hoje nós estamos encontrando homens híbridos. Tem em vários lugares do mundo já homens híbridos. Inclusive, eles estão usando muito o DNA do vagalume. Se alguns de vocês acenderem a bunda, é porque vocês estão com o DNA alterado, viu? Gostou? Filosofia pura, meu irmão. Olha, se de repente você olhar no espelho e sua bunda acender, saiba que você tomou o remédio que tem o DNA, a base de alguns remédios, é o vagalume. Lúcifer, ele sempre fez isso. Não existe nenhum demônio puro. Nenhum. Os demônios não são anjos? Nenhum dele é puro. É dele mesmo. Ele mistura para ter posse. Isso você vai ouvir informações privilegiadas. Porque o luciferato, ele mistura para ter posse. Porque o DNA que fez foi Deus. E ele não tem capacidade se não houver mistura. Aí quando ele mistura o DNA, então ele tem direito sobre a mistura. Ele tem a patente da mistura. É isso que está havendo em alguns países. Estão patenteando as pessoas que receberam remédios. É como se elas fossem uma nova criatura na Terra. Pegou ou não pegou mais? Não é possível que você não tenha pego o que eu estou falando. Então assim, se um anjo continuar sendo anjo, então a patente é de Deus. Mas se um anjo virar meu jacaré, como é aquele que voa, como é o nome? Os gárgulas. Então ele vai ter direito. Ele só passou a ter direito sobre nós quando ele pegou Eva. E ele passou o DNA dele para Eva. E Eva passou para Adão. Eva foi primária. Enquanto Eva não passou para Adão, então o mundo não tinha caído, ele não tinha direito. O Satanás, ele só tem direito na mistura. A marca da besta pode ser DNA, véi. A marca da besta pode ser DNA. A marca da besta pode ser um líquidozinho. Pode sim. Porque é o seguinte, enquanto Eva não dormiu com Lúcifer, enquanto Lilith não dormiu com Lúcifer, eles continuavam puros. Então vamos lá.
Enquanto Adão não comeu do fruto proibido e depois transou com Eva, a terra continuou normal. Mas depois que ele comeu do fruto proibido e transou com Eva, a terra se transformou, criou espinho. Por quê? Houve uma mutação genética. Quando há uma mutação genética, a pessoa passa a ser dono ou parte do dono daquele que transformou. Existe uma filosofia que o dono da mulher seria aquele que primeiro possuiu ela, porque ele transformou o DNA dela. Essa transformação de DNA está ligada à posse. Está ligada à posse. Então aí, está você com DNA de Adonso e nossa mãe Eva. Aí de repente vem um remédio que traz o DNA do vagalume. E você vai ter comportamento de vagalume. E aí vai dar direito ao espiritual sobre você. Por isso que Satanás tem direito sobre a humanidade, o príncipe deste mundo. Porque este mundo tem o DNA de Satanás. Tá, pílula, velho! Isso é muito sério que eu estou falando. Por que Satanás tem direito deste mundo? Porque o mundo é uma mutação, nós somos mutantes. Você acha que nós era fraco do jeito que nós é? Você acha que a gente morria antes de 90 anos? Mas aí no momento que ele modificou o DNA, ele vai ganhando direito. Aí isso no mundo pré-diluviano foi um atrás do outro. Os anjos disseram, não, essa mulher quer ser minha, essa mulher é minha. Como é que eu vou transformar essa mulher? Vou possuir ela e vou derramar nela DNA. Vou dar uma injeção nela. E aí a mulher, ela mudou o DNA a tal ponto que depois do dilúvio, as mulheres dos anjos se tornaram sereias. E existe até hoje mulher de anjo, sabia? Os demônios visitam ela e tudo mais. É questão de DNA, é direitos genéticos. É o direito que Lilith tem de vir ter o primeiro orgasmo do homem, porque é genético. Matusalém morreu com mais de 900 anos, isso antes do dilúvio, né? Adão morreu com 930. Adão viveu mais do que Matusalém. Matusalém não viveu 900 anos, Matusalém viveu 970 anos, se eu não me engano. E Adonso, nosso pai, ele morreu com 930 anos. Entendi, pastor, mas tem como quebrar. Por exemplo, quando um homem possui uma mulher, ele joga dentro da mulher o DNA dela, e ela joga dentro dele. Agora, a diferença da mulher para o homem é que o homem não repassa, e a mulher repassa para os filhos. Então, os filhos da mulher é filho do pai com todos os outros homens que ela teve. Lasqueira, velho. Isso é uma lasqueira, calha a boca, calha a boca. Então, assim, por exemplo, a semente. Quem comanda a semente? Quem comanda hoje a melancia sem semente? Quem comanda? A indústria farmacêutica, quequeca. É o quê, rapaz? Que eu estou falando em latim. Aprende latim, menino. Quem comanda hoje como é o nome? Os transgênicos, as sementes, é a indústria macaqueca. Por que a indústria macaqueca, ela está transformando o DNA? Eu fui comer era o que, Luciano, que eu fui comer, parecia uma borracha? Melancia. Fui comer uma melancia. Pô, meu irmão, que lasqueira do inferno é esse? Eu fui comer uma melancia, a melancia era de borracha, vai te lascar. E quando eu olhei era transgênico. Eu joguei no lixo, nem os besouros comeram. Eles erraram alguma coisa. Eu fui comer a melancia, eu abri a melancia, soltava, ela era de borracha. Tuc. Eu digo, não, a partir de hoje eu não como melancia mais transgênica. Tem que ser com sementes. Mas por que eles fazem isso? Posse. Eles vão transformar a semente para eles tomar posse da semente. Só quem tem a semente é eles. Lúcifer fez isso, gente. Lúcifer fez isso no pré-diluviano, fez nos outros planetas. Nenhum demônio, me diga um demônio que é puro. Todo demônio é misturado. Você não vê ele normal, não, ele é misturado. Lúcifer transformou o DNA de todos os demônios, porque é a posse. É a posse. Olha, entendeu? Olha. Boa noite, pastor. Esse assunto sempre é novo. Então assim, por que o cara quer uma soja transgênica? Porque ele é dono, você só planta se ele deixar. Se ele não deixar, você não planta. Quem é dono da comida é dono de tudo.
Se ele fosse puro, pastor, seria anjo. Exato, Ítalo. Se eles fossem puros, o demônio é misturado com macaco, com cachorro. Então eles são misturados, porque é uma lei de Lúcifer. Aí Lúcifer entrou com isso no pré-diluviano, e os anjos começaram a comer as mulheres tudinho, e misturar DNA de homem com animal. Olha, foi um cabaré. E porque ele queria direitos. Aí Deus teve que exterminar a humanidade. A Bíblia diz que toda a carne, aí joga para a carne, toda a carne estava corrompida. Aí quando a gente fala corrompida na igreja, pensa que é lepo-lepo. Não é isso, é DNA. São direitos autorais das trevas. Meu irmão, você está afiado hoje, hein? Você está afiado hoje, parabéns. São direitos autorais, eles querem direitos autorais. Se eles transformar seu DNA através de remédio, eles vão ter direitos legais sobre você. Ele já tem direito porque, todos nós somos pecadores. Existe algo de Satanás dentro da gente, sabia? Tá, porra, é mesmo. O que tem de Satanás dentro do ser humano? Me diga. É a Bíblia que fala. O que tem de Satanás dentro de todo ser humano, velho? É algo do diabo, de Lúcifer, que dá direito dele chegar perto. Quem acertar, eu tiro meu chapéu de judeu para você. O que tem de Lúcifer? O cara, não tem nada dele. Tem. Todo ser humano nascido de mulher tem. O que o ser humano nascido de mulher, porque tem seres que não é nascido de mulher, cérebro reptiliano não. O cérebro reptiliano é nosso mesmo. O mal, mais ou menos, mas a Bíblia fala a semente do pecado. É exato, Dina. Ítalo, mais ou menos, Ana Paula, mais ou menos, é o pecado. Nós temos a semente do pecado. Nós fazemos as leis para quebrar. É a semente do pecado. Essa semente do pecado dá direito ao diabo sobre a humanidade. E essa semente do pecado entrou no jardim do Éden. Gente, isso é filosofia, isso é DNA. Se você é tonhão e eu meto um DNA em você, e você não é mais tonhão, então eu sou seu dono. Você é um produto químico meu. Você está entendendo? E isso ele quer aumentar. Ele já tem direitos de estar na terra, de tentar o homem. Agora ele quer aumentar. Como? Como é que ele vai aumentar? Colocando grafite, grafeno, tá entendendo? E esse DNA dá direito ao diabo. É uma lei. O anjo não pode fazer nada. Eu encontrei com um anjo, o anjo disse para mim: não tenha medo de meteoro, não tenha medo de cair pedra do céu. Disso nós cuidamos há muito tempo. Tenha medo do homem, porque contra o homem, o que ele vai fazer, nós não podemos fazer nada. O anjo me falou isso diante de Jesus Cristo que está aqui. Diante de Jesus Cristo que está aqui. E eu fui um dos primeiros a entrar na internet e falei. Eu falei. E aí, isso foi antes da IPP. Antes da IPP. Olha. Então, o demônio ele só ganhou direito sobre a terra quando ele derrubou Adão. Como é que ele derrubou Adão? Comendo DNA, a maçã da bruxa. Entendeu? Por que Deus permitiu isto? E não passa fogo em tudo e acaba? Porque Ele nos ama. Deus nunca vai destruir o homem. Quem vai destruir o homem é o próprio homem. Essas epidemias, esse negócio, tudo é o homem. Essas enchentes, tudo é o homem. Não tenha medo dos asteroides, tenha medo do homem. O homem é que quer exterminar o homem, porque diz que tem muita gente cagando, muita gente peidando na terra. E homens importantíssimos, até muitos crentes torcem por ele. Ele é a favor da redução populacional. A política é a coisa mais doida do mundo. Um não apoia e o vice dele apoia. Tem muita gente cagando, tem que diminuir a população. E por que ele não morre? Porque ele é especial, né? Olha! Então, vai aumentar. Quanto mais o DNA do homem é alterado pelo Lúcifer, mais autoridade ele tem. Entendeu? Como é que um presidente acredita é da direita e o do outro é também, mas acredita na redução populacional, que é exterminar muita gente que está cagando muito e peidando muito.
Então eu não entendo essas coisas, eu não entendo. Eu não entendo que o pum faz tanto mal aos seres humanos e uma bomba atômica não faz, né? Pois é, gente. Então tá bem explicado sobre a religião grega, DNA, Gênesis, visão grega da parte psicológica. Pode colocar, segundo a psicologia antiga, os deuses gregos são parte da personalidade humana. Coloque aí, por favor. Houve um sincretismo egípcio, grego e cristão. 250 a 300 depois de Cristo. Quem acabou com esse cabaré foi Roma. Roma tem essa autoridade. Santa Helena, Constantino. Veja aí, Constantino e Santa Helena, José de Assis e o Papa Dom Leão I. Eles mataram muito. Ou então matavam, a turma dizia, não, nosso culto aqui é live. Esses cultos estão voltando. Você talvez não esteja acostumado com isso, mas é informação que em alguns países europeus os cultos já são assim. Não se importa mais, a carne para nada presta, tá entendendo? Cultos evangélicos. E assim, um negócio meio desmantelado, né? Ou seja, nós estamos voltando ao greguismo novamente. Ok? Essa questão de DNA é o seguinte: o demônio ele tem direito sobre o ser humano porque ele botou alguma coisa dentro da gente, dentro da nossa mãe. Nós já nascemos com a semente do pecado. E essa semente do pecado, ela só sai com a morte, infelizmente. Se houvesse um remédio, um comprimido, um chá, a semente do pecado só sai com a morte. E mesmo Jesus Cristo morrendo por nós, nós continuamos morrendo. Mas vamos ressuscitar em Cristo. Está bem explicado, gente? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tudo está voltando, mas tudo mesmo, do jeito que eu estou falando, do greguismo está acontecendo. Eu tenho vídeos que o pessoal manda para mim, perguntando. Então, assim, não adianta falar santidade, eles não têm mais esse conceito. Os conceitos estão mudando. Então, se preparar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, para você ver, você achava a Igreja Católica tão ruim, né? A Igreja Católica é nossa mãe. Eu sei que a Igreja Católica tem muitos defeitos, mas também tem muitas qualidades. A gente só fala dos defeitos. Uma das qualidades foi essa. Israel destruiu o culto de Bacu, até o culto de Baal Peor. Veja aí, culto de Baal Peor, Joilson de Assis. O demônio odeia Israel porque ele destruiu Baal, os Baalins. E a Igreja Romana destruiu os cultos grego, cristão, egípcio. A parte egípcia é mais filosofal. A questão da energia, de caminho das energias, porque as pessoas usavam joias, a lua, essa questão, tá? É uma religião muito forte, viu? Muito forte. É até bom que não se fale nisso, porque se algumas pessoas forem estudar essa religião, elas poderão cair em práticas achando que é legal. Está bem explicado aí sobre o greguismo, panteão grego, mas tem mais coisas ainda. Tem a parte positiva, tem a parte negativa, tem o que os judeus acham, né? Tem o que a psicologia acha. Cada um acha uma coisa. Eu acho isso que eu falei para vocês, tá? Ok? Isso é praticado, esse greguismo é praticado, né, nos Estados Unidos, em todos os países. Cantoras são orientadas e tudo mais, ok?